Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas 11, dos versículos 33 ao 36, e é aquela famosa passagem onde Jesus diz que ninguém acende uma vela para colocá-la embaixo de um cesto. Ao contrário, a vela é acesa e colocada no alto, para iluminar todo o ambiente ali ao seu redor. E no 35 é interessante porque ele diz que os olhos, no 34 melhor dizendo, são como a luz do corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão. E no 35 é interessante porque ele diz assim: portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. E aí você fica pensando assim, mas como assim? A luz ser escuridão? A luz ser escuridão é: tome cuidado, porque se você me conhece, se você sabe, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ser seguidor de Cristo, tome cuidado para que você não receba a mensagem, a entenda, mas mesmo assim continue vivendo uma vida à margem de Cristo, dizendo-se seguidor dele, dizendo-se crente nele. Os olhos são escuridão ou são luz para o corpo, segundo Cristo diz aqui. E muitas pessoas vivem dessa forma. Vivem com a luz que é a escuridão. Elas conhecem a luz, elas sabem quem é a luz, mas ainda assim elas andam em escuridão, porque com a boca dizem que creem em Deus, mas com os olhos não conseguem ver Deus na sua vida. Não conseguem enxergar as coisas como Cristo deseja que enxergue, né? Como Ele deseja que enxerguemos. Então, os olhos, aqui nessa passagem que nós estamos vendo, são a luz do corpo, porque é com os olhos que nós vemos Deus na nossa vida, e nós precisamos pedir que Ele se mostre a nós. Se nós por acaso não conseguimos ver, mas nós temos fé e nós temos essa vontade, como tantas vezes nós vemos aqui no Evangelho, né? As pessoas chegam e Jesus pergunta: o que você quer? Senhor, por exemplo, o cego, eu quero ver. Mas antes de pedir para ver, ele já creu que Jesus poderia fazê-lo enxergar. O pai do garoto endemoniado, ele falou: Senhor, me dê fé. Então, antes de tudo, quando nós não enxergamos, ou quando nós vemos que nós ainda não enxergamos Cristo nas nossas vidas, como nós não enxergamos a ação de Cristo na nossa vida, nós precisamos pedir a Ele que Ele faça isso por nós. Senhor, eu quero ver, mostre-me, né? Mostre-me o Senhor mesmo na minha vida. E aí os nossos olhos tornam-se luz, porque há muitas pessoas que professam o cristianismo, que tentam agradar a Deus, e aí de uma das maneiras mais vazias e superficiais possíveis, porque uma passagem como essa, os legalistas, os moralistas dos nossos dias vão dizer que os olhos são a janela do corpo. Então, se você fica olhando, cobiçando mulheres, homens, se você vive uma vida, entre aspas, carnal, pecaminosa, não sei o que lá, você está trazendo escuridão para o seu corpo. Mas não é isso. Existem diversos cristãos que vivem dessa forma e estão na escuridão. E é aí que está a chave. A escuridão não são esses atos externos. A escuridão ela é interna, e Jesus fala aqui. Os olhos são luz. E se os olhos, se você no 34 aqui ele fala: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Se os olhos forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão. Então não adianta eu ser todo assim perfeitinho nos meus atos, ou enfim, naquilo que dizem ser o bom cristianismo, a maneira correta de se viver, se eu não enxergo Cristo na minha vida. Porque aí eu estarei achando que estou vendo luz, mas por dentro, internamente, eu serei escuridão. Externamente eu serei maravilhoso, serei luz, serei aquele que está andando corretamente,
seguindo as listinhas de pecados dos legalistas, dos moralistas, e, portanto, serei um bom cristão. Mas e por dentro? O que conta é por dentro. Não adianta eu ser assim e não enxergar Cristo na minha vida. Como foi dito aqui alguns dias atrás, não adianta ser dessa forma e eu não enxergar Cristo de uma maneira holística na minha vida. Ele guiando a minha vida. Eu olhando para as situações onde eu tive raiva, tive desconsolo, tive decepções, fiquei chateado inclusive com Deus porque eu gostaria que algo tivesse sido de uma forma e foi de outra, mas não perceber que isso tudo estava sendo conduzido por Ele. E pensar, poxa, mas se aquela proposta de emprego tivesse dado certo, eu ia ganhar muito dinheiro. E onde eu estaria hoje? Será que hoje eu estaria tão próximo de Deus? Ou será que aquilo ia me afastar? Poxa, se eu tivesse comprado aquela chácara lá, beleza, eu ia ter meus dias de descanso. Mas e aos domingos? Será que eu estaria na igreja? Ou será que eu estaria dando mais valor para momentos de descanso em um local que Ele me deu do que na sua própria casa, agradecendo por quem Ele é e pelo que Ele tem feito? Entende o que eu quero dizer? Então, são os olhos que trazem a luz para dentro do corpo. Mas os olhos que trazem a luz para dentro do corpo são os olhos que enxergam Cristo como Ele é. Que enxergam a mão invisível de Deus guiando a minha vida. Que de fato se coloca na vontade dEle. Porque existem muitas pessoas que estão enxergando, acham que estão na luz, mas o seu corpo por dentro é escuro. Por quê? Porque tem toda uma casquinha de cristão perfeitinho, bonzinho, mas não enxerga e não vive Cristo da maneira como deveria, de fato, de verdade, e não por atos. Então que hoje nós novamente estejamos olhando de maneira firme para Jesus e sem nos agarrarmos em questões exteriores, mas vivermos um evangelho interior, onde Cristo mostra para mim quem eu sou, o que eu devo fazer, meu autoexame, minha autoavaliação, e não vivendo para os outros. Os outros vão nos criticar, os outros vão achar 1001 motivos para dizer que estamos errados. Sempre haverá alguém te criticando, mas aquilo que está por dentro é o que interessa. Os olhos que enxergam luz e trazem luz para dentro do nosso corpo, do nosso coração. Olhos firmes em Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.